Ok, pessoal, boa tarde então a todos os acadêmicos que nos acompanham nessa discussão sobre a disciplina de didática na educação à distância. Lembrando que esses pequenos vídeos, eles são ajudas, ideias, suportes, provocações para auxiliar a leitura dos textos que vocês estão fazendo e o significado desses textos na formação docente, certo? Então, nesse segundo vídeo da nossa disciplina, eu venho aqui brevemente lançar algumas ideias, algumas concepções para vocês pensarem a respeito no texto que vocês estão lendo acerca da didática, né? Currículo, didática da tradução, vontade, criação e crítica, que é um dos textos introdutórios da disciplina para que nós possamos pensar as provocações que nós temos no dia a dia para continuarmos na docência, né? Nesse texto, então, logo de início, a autora traz uma provocação sobre o que será que nos mantém professores? O que será que nos mantém desejosos de educar, apesar de todas as questões que nós já sabemos, estruturais, políticas, econômicas, relacionais, que são tão difíceis, né? Então, quais são os elementos vivos de uma didática que mantenham o processo desejante, que torne o ensinar algo desejoso, algo prazeroso, algo que haja uma ontologia, ou seja, uma necessidade de ser em ensinar, né? Trazendo essa discussão, a autora traz algumas provocações legais a partir de certos termos pontuais, que eu quero aqui destacar alguns deles. O primeiro é vontade de potência, né? Então, no texto, ao identificar essa ideia de vontade de potência, você vai se deparar com aquilo que a autora coloca de uma vontade desejante, uma produção desejante do ser humano, de tentar realizar a si mesmo, a sua própria existência, realizar o seu contato com o outro, a partir desse processo de aprender e ensinar, né? Então, o ensinar, ele é inicialmente já entendido como um processo desejante. Ele produz é uma máquina produtora dessa necessidade desejante, que faz parte desse sistema desejante, né? E esse sistema, ele enfrenta muitos desafios, como nós conhecemos, mas de alguma forma ele continua em operação. Por que será, né? Quais são os mecanismos que nos põem em operação, em destinação a uma produção didática frente ao outro, a uma atuação didática frente a um coletivo, se há tantos e tantos desafios postos na nossa profissão, né? Feita essa reflexão, alguns conceitos aparecem no texto e eu convido vocês à leitura deles, alguns não tão fáceis de imediato, mas muito interessantes, como, por exemplo, a capacidade de criar, a partir das adversidades que o processo educativo nos traz. Poder criar sobre ele é um dos caminhos que nos mantém de pé, a continuar essa trajetória desejante sobre o processo de ensinar. Logo, falar sobre didática não pode ter aquele peso de falar sobre algo obrigatório ou procedimental nas escolas. Tem que se falar das condições em que o docente se encontra para produzir no outro essa provocação de aprender, essa provocação de tentar criar, construir algo mais do que está imediatamente posto no seu contexto, né? Daí que esta condição de criar que o texto nos traz é um dos conceitos interessantes que eu os convido à leitura, né? E também no texto há um segundo conceito utilizado, que esse é bem provocador, porque ele é bem diferenciado daqueles que nós usualmente vemos em didática, que é o conceito de traduzir, né? Então, se existe, na verdade, toda uma realidade posta, se esta realidade sobre a qual, junto com a qual, a partir da qual nós trabalhamos, ela não está dada, ela é movente, ela é processual, ela é extremamente híbrida, formada por muitas e diversas formas de conhecer. Se esta realidade está lá posta e nós precisamos, com a nossa experiência, com o filtro da nossa maneira de ler e perceber o mundo, trazê-la ao aluno ou trazê-la ao grupo, à coletividade, então nós trabalhamos aí em um processo de tradução, onde não se inventa uma nova linguagem, mas se traduz um processo de abordar o outro a partir de certo conteúdo
misturado, imbuído das minhas práticas, das minhas experiências, da maneira como eu percebo e vejo o mundo. Essa tradução, então, é um processo onde há, ao mesmo tempo, um pouco do conteúdo e um pouco de mim, um pouco da minha leitura sobre este conteúdo, um pouco das condições sociais e um pouco do que eu posso criar, transformar, produzir, indagar sobre elas, né? E a partir deste conceito de tradução, então, pensa-se essa didática da tradução de uma realidade que está sempre sendo traduzida por uma existência já posta e uma nova maneira de fazer a leitura, e uma nova maneira de produzir a linguagem que a traduz. E a partir desta interrogação surge aí também a discussão sobre a crítica. Logo, o lugar da didática é também o lugar da crítica, porque é preciso a não aceitação imediata para que exista uma nova posição. A crítica é condição, então, para o processo criativo. A crítica é condição para uma tradução que possa trazer elementos que não são evidentes nem imediatos da realidade. A partir, então, dessas ideias preliminares, eu gostaria, então, de trazê-los ao texto, de provocá-los à leitura desse texto, que é interessante e que nos mobiliza inicialmente ao pensamento sobre que primeiras questões precisamos trazer para uma disciplina de didática, que não sejam questões de fórmula, que não sejam questões fechadas, que sejam aquilo que a educação tem de mais precioso, que é de permitir ao sujeito ser sujeito pensante, ser sujeito criativo, ser sujeito produtivo. Que a partir dessas posturas ele pode trazer algo para didaticamente ao outro, porque ele está tocado pela sua própria maneira de ler e interpretar o mundo. Ok? Ficam então essas primeiras questões e nós continuamos conversando por via dos trabalhos e dos futuros fóruns que se seguirão aí na plataforma. Desejo um bom trabalho a todos.